Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Robson dos Santos. Estou aqui mais uma vez com esse vídeo para abençoar a sua vida, seu ministério. E já deixo um convite, se você ainda não se inscreveu no canal do pastor Robson dos Santos, que você possa se inscrever. E você também pode me acompanhar pelo Instagram. Amém? Deixe o seu like, o seu comentário, em nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós iremos abordar um assunto que vai nos ajudar a policiar a nossa vida como cristão, para nós revermos os nossos conceitos, não é? Dentro da luz da palavra de Deus. E eu te convido para nós ter uma rápida reflexão na poderosa palavra de Deus. Nós vamos ler duas referências, dois livros e dois versículos da palavra de Deus. O primeiro que nós vamos ler é Neemias, capítulo de número 8, e o verso de número 4, somente a parte A do capítulo 8, do versículo de número 4 de Neemias. Diz assim: E Esdra, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. Amém? O segundo livro, 2 Crônicas, capítulo 6, e o versículo de número 13 diz assim: Porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e havia posto no meio do átrio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. Amém? Queridos, nós temos aqui dois textos da palavra de Deus. E o primeiro que nós lemos foi no livro de Neemias. E nós podemos observar aqui que quando Esdras está voltando do cativeiro, eles vão para uma praça e ali na praça eles providenciam um púlpito. E o texto vai dizer que o púlpito era de madeira para aquele propósito. Foi o maior avivamento do Antigo Testamento, está em Neemias, capítulo de número 8. Nós vamos ver o maior avivamento que houve ali, quando Esdras assume a tribuna, assume o púlpito, para estar ministrando a palavra de Deus, para ler o livro da lei diante do povo. E a Bíblia vai dizer que houve um grande quebrantamento, o maior avivamento que houve. Mas o que me chama a atenção aqui é no versículo de número 4, que diz que o púlpito era de madeira para aquele propósito, ou seja, o propósito único daquele púlpito era que eles pudessem subir e ler o livro da lei, assim como fez Esdras. E houve o maior avivamento e as pessoas entenderam, arrependeram dos seus pecados. O que me chama aqui, queridos irmãos, que a gente vê que tem muitas pessoas que estão enganadas, que tem outra visão dos púlpitos da igreja. Nós vamos ver aqui que, primeiramente, o púlpito era de madeira. Segundo, para aquele propósito, ou seja, o púlpito, ele tem um propósito. O púlpito, ele tem uma finalidade, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. O púlpito nada mais é do que o lugar de nós explanar a palavra rema de Jeová, a palavra pura de Jeová. Então, o púlpito, biblicamente falando, ele tem um propósito. E o propósito único do púlpito é que nós venhamos a pregar a palavra de Deus. Mas nessa pouca caminhada que nós temos como cristão, nós estamos vendo que as pessoas estão mudando os valores do púlpito da igreja. Quando eu falo mudando os valores, é que as pessoas estão entendendo de forma errônea para que de fato existe o púlpito. Mas aqui no livro de Neemias diz que o púlpito era para aquele propósito, ou seja, Esdras subiu e anunciou, leu o livro da lei diante do povo, e o povo chorou, e o povo se arrependeu, rasgou as suas vestes, arrependeu dos seus pecados. Então, os púlpitos nossos, ele tem uma finalidade, para nós subirmos e pregar a palavra de Deus. Quando eu li isso aqui, eu pude
perceber que hoje tem muitas pessoas que estão entendendo de forma errada, fazendo do púlpito, alguns fazem do púlpito um ringue, como se fosse um ringue de boxeadores, né? Pessoas se disputando, e o altar da igreja, ele nunca foi um espaço, para disputa, para ver quem prega mais, para ver quem canta mais, para ver quem recita melhor, quem ensina melhor. Não. O púlpito, ele tem uma finalidade. E a finalidade do púlpito é para que aquele ministrante, aquele pregador, aquela pregadora possa subir, assumir a tribuna e pregar a palavra genuína. Mas hoje o que nós vemos é muitas pessoas fazendo do púlpito aquele espaço ali como fosse um espaço de uma competição. E isso está errado. Pregadores que me ouvem, púlpito da igreja não foi feito para nós ficar competindo um com o outro, quem canta melhor, quem prega melhor, quem ensina melhor. Enquanto alguns usam o espaço do púlpito ou o púlpito para fazer disputas, para ver quem é que prega melhor, outros acham que o púlpito da igreja é picadeiro, né? Para fazer o seu show, para mostrar suas habilidades. Não, o púlpito ele foi feito com uma finalidade, com um propósito de quê? De nós pregarmos a palavra de Deus. Então, o que nós vemos hoje, muitos hoje, pessoas se disputando em cima do púlpito, outras usam o púlpito para desabafar, para trazer os seus desabafos. Não, o púlpito da igreja é lugar de nós pregarmos a palavra de Deus, uma palavra genuína. Paulo, aconselhando a Timóteo, ele disse que a nossa palavra, ela tem que ter gravidade, ela tem que sair com gravidade, ela tem que sair com peso, com peso. Então, o púlpito, na verdade, não é o lugar de nós fazermos as pessoas darem gargalhadas, pessoas ficarem com aquela chocarrice diante do culto, não. No púlpito, ali é lugar de você pregar e as pessoas se quebrantar, as pessoas chorar, se derramar, rasgar suas vestes. Eu falo no sentido espiritual, assim como houve ali no capítulo 8 de Neemias, aquele maior avivamento do Antigo Testamento. Mas hoje tem muitas pessoas que estão achando que o púlpito é lugar deles mostrarem as suas habilidades. E na verdade, o púlpito não tem essa finalidade. O púlpito tem essa finalidade do ministrante pregar a palavra de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Então, púlpito não é lugar de desabafo, púlpito não é lugar de disputa, púlpito não é lugar de competição. Púlpito é lugar de nós pregarmos a palavra de Deus. E quantas pessoas, eu mesmo já reparei, quantas pessoas que usam a tribuna, o púlpito da igreja, para ficar alfinetando o outro, para ficar magoando o outro, para ficar julgando indireta. Meu querido, você que me ouve, você que é amante da palavra de Deus, não faça isso. Isso é vergonhoso para a igreja do Senhor Jesus. Use o púlpito para pregar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o púlpito ele tem um propósito. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Púlpito não é passarela para você ficar mostrando o seu sapato, o seu terno, os seus diplomas, nada disso. Púlpito não é lugar de competição, púlpito não é ringue, nada disso. Quem é melhor? O melhor é Jesus Cristo. E outra coisa que eu aprendi aqui também, meus queridos, que o púlpito ele é de madeira, ou seja, ele uma hora vai acabar, uma hora ele vai se desfazer, porque a madeira ela não é permanente. A madeira não é permanente. Então, uma hora, ainda que você prega muito bem, ensina muito bem, louva muito bem, louvado seja o nome do Senhor por causa da sua vida, é Cristo que faz isso, mas nós temos que ter a consciência que o púlpito é de madeira, vai passar. Vai vir uma outra geração que vai nos substituir. Então, enquanto você tem força, enquanto você tem saúde, pregue a palavra de Deus, faça a obra de Deus, mas com consciência que o púlpito é de madeira. Ele não é permanente. Outra coisa que nós lemos também foi 2 Crônicas, capítulo 6,
e o versículo de número 13. Olha que paradoxo, meus queridos. Olha que contradição. A Bíblia diz que Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e havia posto no meio do átrio e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos em direção aos céus. Observe que a plataforma, a base que Salomão fez e colocou no átrio ali do templo foi feito de bronze. É um paradoxo. O bronze ele é mais resistente, ele é mais duradouro do que a madeira. Em Neemias capítulo 8, versículo 4, o púlpito é de madeira. E agora, 2 Crônicas capítulo 6, versículo 13, está dizendo que a base que Salomão fez para orar era de bronze. Louvado seja o nome do Senhor. Agora observa que o púlpito no livro de Neemias não faz nenhuma referência do tamanho, da altura e da largura, não faz nenhuma menção, só fala que ele era de madeira, para nós termos consciência que não é uma coisa insubstituível, né, que poderia ser substituído porque madeira não é permanente. Agora essa base, essa plataforma que Salomão fez, aqui no capítulo 6, versículo 13 de 2 Crônica, era de bronze. É um paradoxo, é muito superior à madeira, dura mais. A Bíblia está nos ensinando, meus queridos irmãos, que muitas das vezes nós gastamos o nosso tempo mais de pé, pregando, mostrando as nossas habilidades, mostrando o nosso diploma, mostrando por onde nós passamos, o que nós fizemos. Muitas das vezes nós estamos gastando o nosso tempo de pé no púlpito, pregando. É lógico que a igreja ela foi estabelecida para essa finalidade. Qual é a finalidade da igreja na terra? A finalidade é pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Paulo diz que a igreja foi estabelecida como coluna e firmeza da verdade. Nós temos que pregar, sim, temos que anunciar o evangelho, mas nós temos que entender pela luz da palavra de Deus que muitas das vezes nós gastamos mais tempo de pé, pregando, ensinando, mostrando a nossa habilidade, fazendo as competições, se gradeando um com o outro, vamos dizer assim. Desculpa a minha sinceridade, mas é uma realidade do que nós estamos vendo hoje no púlpito da igreja. Pessoas se gastando mais tempo de pé pregando do que, na verdade, Salomão está dizendo que nós temos que gastar mais tempo de joelho orando. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a plataforma, que a base que Salomão fez não era de madeira, era de bronze. Então fica entendido que, na verdade, Deus nos quer mais tempo buscando a graça dele, buscando a unção dele de joelho, orando, do que de pé, pregando a palavra de Deus, porque a base é de bronze. O bronze dura mais, o bronze é mais duradouro. E muitas das vezes nós queremos ficar no púlpito, porque no púlpito nós somos vistos, né? Nós somos vistos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser visto, mas na verdade a Bíblia diz, nesses dois textos que nós lemos aqui, que na verdade nós estamos gastando mais tempo de pé pregando nos púlpitos do que de joelho orando na base, que na verdade nós deveríamos gastar mais tempo, porque a base é de bronze. Só que tem um detalhe aqui, meus queridos irmãos, que muitas das vezes nós entendemos de forma errada, que às vezes nós estamos orando, às vezes nós não vamos ser vistos, porque na verdade Jesus diz, ensinando para os seus discípulos, que quando fosse orar, entra para o seu quarto, fecha a porta. Quando fala de oração, fala de intimidade. Quando fala de oração, fala de ocultamento. Você está oculto. Tanto é que Jesus diz que aquilo que nós pedimos em secreto, quando chegar o dia dele nos abençoar, ele vai abençoar publicamente. Mas a oração é secreta, é escondido.
é você e Deus, é onde você se derrama. Então nós temos essa mentalidade, orar, mas ninguém está me vendo, porque a oração é até verdade que Jesus até condenou os fariseus, porque eles oravam na praça querendo ser visto pelos homens. Então Jesus, todas as vezes que a gente vai ver Jesus orando, ele está no monte, da Oliveira, ele está oculto da multidão. Então a oração nos esconde, a oração nos esconde, a oração nos revela quem nós somos. Então muitas das vezes, quem é que quer ficar escondido? Mas nós queremos ficar no lugar que pode ser visto, que é o púlpito. Mas na verdade o púlpito é de madeira. O púlpito, ele é substituível. Agora, a base de bronze, ela é duradoura. Ela dura mais. Ela prevalece mais. É por isso que a base que Salomão fez, ele não fez de madeira. Ele fez de bronze. E isso a Bíblia está me ensinando e está ensinando você que nós devemos gastar mais tempo de joelho, orando do que de pé, pregando a palavra de Deus. Pastor, mas eu quero ser visto, e ser visto tem que ser no altar, pregando a palavra de Deus. Só que eu lendo a Bíblia Sagrada também, nessa rápida reflexão, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1, e o versículo de número 5, meus queridos, olha o que Salomão, o sábio Salomão, filho de Davi, deixou para nós a respeito dessa mentalidade que a gente tem, que quando a gente está escondido, a gente não é visto, quando a gente quer se mostrar, mas Salomão vem trazendo um estudo profundo para mim e para você. Olha o que ele diz. O sol nasce, Eclesiastes capítulo 1, versículo 5. Eclesiastes capítulo 1, versículo 5, diz assim, o sol nasce e o sol se põe, e ele anseia pelo lugar onde ele nasce. Observa que Salomão está usando a figura do sol, e ele está dizendo, o sol nasce, Eclesiastes 1,5, o sol nasce e o sol se põe, e ele anseia, e ele tem pressa, e ele corre para o lugar aonde ele nasceu. Que lição que Salomão está nos dando a respeito dessa mentalidade que nós temos, que quando nós estamos escondidos, às vezes ninguém vai nos ver, não tem como Deus nos honrar. Qual é o ensinamento que Salomão está nos dando aqui, meus queridos irmãos? Ele está dizendo que o sol brilha durante o dia, mas retira-se à noite. Quando o sol se põe, ele não desaparece e sua luz permanece tão forte quanto antes. Somente que ele está oculto de nós. Ou seja, quando Salomão ele está dizendo sobre o sol, quando ele está fazendo menção sobre o sol, ele está dizendo que o sol, na verdade, ele brilha o dia todo, mas quando chega à tarde ele se põe, porque, na verdade, quando ele está escondido, quando ele se põe, na nossa mentalidade, a gente acredita que o sol desapareceu, que o sol deixou de brilhar. Mas, na verdade, por que o sol está com pressa de voltar para o lugar onde ele nasceu? Por que o sol está com vontade de voltar para o lugar aonde ele nasceu? É porque que quando o sol volta para o seu mundo, ele brilha na sua totalidade. E quando ele sai do seu mundo e vem para o nosso mundo, ele não brilha na sua totalidade. Por quê? Porque correríamos o risco de ser queimado. Aí Deus, com a sua misericórdia, coloca uma cortina de ar em frente ao sol para que os seres vivos, os seres humanos, não sejam queimados. Então, quando o sol sai do seu mundo superior, quando ele sai do seu mundo superior e vem para o nosso mundo, ele não brilha na sua totalidade, mas quando ele volta para o seu mundo, aí não tem perigo nenhum, ele brilha na sua totalidade. Sabe o que é isso? É por isso que o sol está com pressa, ele anseia de voltar para o lugar aonde ele nasceu. Por quê? Mas na onde ele nasceu, pastor, a gente não está vendo, mas não é porque que eu não estou vendo o sol, é que ele não brilha. Não é nada disso, é porque quando ele vai para o seu mundo
superior, o seu mundo superior, é aí que ele pode brilhar na sua totalidade. Então, tem como nós brilharmos quando as pessoas não nos veem, tem como nós brilharmos quando não tem holofote, quando não tem fotografia, quando não tem abraço, quando não tem um aperto de mão, tem como nós brilharmos. Na verdade, nós brilhamos mais quando nós estamos escondidos. Então, pega essa lição do sol. O sol anseia para voltar para o lugar aonde ele nasceu, porque lá ele brilha na sua totalidade. E no nosso mundo ele não pode fazer isso. Foi essa lição que Salomão nos trouxe. Então continua. Não acha que você, para brilhar, você precisa ser visto. O nosso Deus, ele contempla tudo, sabe tudo. Você pode lembrar melhor do que eu que quando Davi matou um urso e um leão, só ele, Deus, que contemplou. Ninguém mais viu, mas sem ninguém ver, tinha um jovem matando um urso e um leão. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus que o púlpito não é lugar de chocarrice, o púlpito não é lugar de picadeiro, o púlpito não é lugar de disputa para ver quem é que prega melhor. O púlpito é lugar de pregar a palavra com sinceridade, gravidade e com peso. E sabe de uma coisa? Diante do que nós lemos aqui hoje, nós aprendemos que nós temos que gastar mais tempo de joelho orando do que de pé pregando, porque o púlpito é de madeira, mas a base, a plataforma que Salomão fez para orar era de bronze. Que Deus abençoe e te guarde com toda sorte de bênção. Aqui é o pastor Robson dos Santos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe seus comentários. Você pode me acompanhar pelo Instagram. Deus abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.